que quando o pastor comete erros, a culpa não é de Jesus, a culpa não é da igreja, a culpa não é do evangelho. Peça ao Senhor para te direcionar qual igreja você deve ir, mas não deixe de frequentar. Se isolar torna tudo mais difícil. Peça para Ele colocar no seu caminho servos de Deus para te ajudar. É em Jesus que deve estar a sua plena confiança. Ele vai te socorrer no momento de dificuldade. É somente nele que deve estar a sua fé. Pastores são seres humanos limitados, frágeis como eu e você. Tire os seus olhos dos homens e coloque seus olhos em Jesus. Não seja dependente espiritual de ninguém, somente de Cristo. Eu pedi para Ele colocar no meu caminho uma pessoa para me ensinar as coisas de Deus e Ele ouviu minha oração. Cuidado com os motins. Jesus não nos abandona, Jesus não nos deixa feridos pelo caminho, Jesus cuida de nós. Assim como tem médicos ruins e bons, advogados ruins e bons, assim tem pastores ruins e bons. Aguenta firme, busque o Senhor. Vale a pena estar nos caminhos do Senhor. Por mais ferida que você esteja, deixa Jesus cuidar de você. Confia no amor de Jesus. É Jesus quem vai julgá-los. É Ele quem vai fazer justiça. A justiça dele. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Você sabe o significado da palavra pastor? Fazendo uma alusão ao pastor de ovelhas, é a pessoa que cuida do rebanho, levando para pastar e protegendo. É essa a função de um pastor de igreja. Alimentar o povo com a palavra de Deus e cuidar, ouvindo os problemas deles, aconselhando, dando apoio em momentos difíceis. Se o pastor da sua igreja se aproveitou da sua fé, perdoe-o e deixe a justiça nas mãos do Senhor. Você, como ovelha, precisa entender que quando o pastor comete erros, a culpa não é de Jesus, a culpa não é da igreja, a culpa não é do evangelho. Você pode até ficar triste porque somos humanos, mas não deixe a tristeza te tirar da igreja. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Se alguém não te procurou, não te socorreu, busque quem nunca vai te abandonar. Jesus. Conte para Ele como você está se sentindo, fale para Ele abertamente o seu sentimento, seja ele bom ou ruim. Se seu pastor estiver sendo duro e bruto com você, mude de igreja. Você não é obrigada a conviver com pessoas assim. Isso pode piorar ainda mais, gerando em você revolta. Peça ao Senhor para te direcionar qual igreja você deve ir, mas não deixe de frequentar. Não caia na cilada do inimigo que diz que você não precisa de igreja. Ore em casa, leia a Bíblia em casa, assista cultos no YouTube. Você não vai precisar se aborrecer com ninguém. Não caia nessa. Tem pessoas que vivem assim, estão muito firmes, mas são pessoas que têm um profundo relacionamento com o Senhor, têm muita maturidade espiritual e não vão para a igreja, na maioria das vezes, porque tem alguma coisa que as impede, não por vontade própria. Como em qualquer outro lugar, nós precisamos nos relacionar com pessoas que têm a mesma visão que a nossa, que têm o mesmo objetivo de vida. E é na igreja, no grupo da igreja, convivendo com pessoas assim, que um vai fortalecendo o outro, que um vai levantando o outro, que a gente vai crescendo como servos de Deus. Se isolar torna tudo mais difícil. Mas se você insiste em querer deixar de frequentar a igreja por causa do comportamento errado do pastor, isso é um sinal de que você colocou sua fé nele e não em Jesus. Ou seja, você não tem um relacionamento profundo com o Senhor. Você não tem maturidade o suficiente para fazer isso. Se tentar fazer, a chance de você se afastar de Jesus é enorme.
Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e eles não lhes servirá mais de comida. Tome cuidado, porque são nesses momentos que o inimigo das nossas almas usa pessoas para tentar nos afastar do Senhor. Elas vão dizer que nenhuma igreja presta, que todos os pastores são assim, que tem um grupo que se reúne frequentemente em algum lugar que vai te acolher, que uns cuidam dos outros, que não precisam de pastor. Não se engane. Ninguém que verdadeiramente serve ao Senhor pensa assim. Isso é pacote de Satanás, pode ser uma seita, pode ser um grupo de rebeldes. Deus abomina a rebeldia. Peça ao Senhor para te direcionar, peça a Ele para abrir os seus olhos espirituais e te mostrar os lobos vestidos de ovelhas. Peça para Ele colocar no seu caminho servos de Deus para te ajudar. Por menos tempo que você tenha no Evangelho, se você desejar no seu coração que realmente Ele te mostre, Ele vai te mostrar e você vai entender. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não tome nenhuma decisão sem antes pedir para Jesus te mostrar se é a decisão correta ou não. Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas no dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali as alimentarei no rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. É em Jesus que deve estar a sua plena confiança. Ele vai te socorrer no momento de dificuldade. É Ele que vai te tirar do precipício. É somente nele que deve estar a sua fé. Pastores são seres humanos limitados, frágeis como eu e você, e por isso sujeitos a errar. Tire os seus olhos dos homens e coloque seus olhos em Jesus. Busque ter relacionamento com Ele ao invés de ficar buscando pessoas para te aconselhar o tempo todo. Pedir conselho é bíblico. Fazer isso em um momento de dificuldade, ok, mas não pode gerar dependência. Não seja dependente espiritual de ninguém, somente de Cristo. Se alimente da palavra de Deus, da Bíblia. Ela é o seu guia de fé e prática, não pastor. É ela que vai confirmar se o que ele prega é verdade ou não. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, leia todos os dias. Comece pelo Novo Testamento e antes de iniciar, peça ao Senhor para te dar entendimento. Ele vai te dar. Ore diariamente. Comento sobre isso nesse vídeo. Busque ouvir a voz do Senhor. Eu também comento sobre isso nesse vídeo. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deixe Jesus tomar conta de você. Tire os olhos de quem te feriu. Abra o seu coração para as pessoas que o Senhor está colocando no seu caminho para te ajudar. Ele vai te mostrar quem são as pessoas certas. Peça a Ele para te mostrar essas pessoas. Quando eu me converti, com pouco tempo servindo ao Senhor, eu pedi para Ele colocar no meu caminho uma pessoa para me ensinar as coisas de Deus. E Ele ouviu minha oração. Ele colocou no meu caminho um dos grandes homens de Deus que o Brasil já teve. E mais uma vez comento sobre isso nesse vídeo.
Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem uma boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e eles não serão mais saqueados. Julgarei entre uma ovelha e outra. Do mesmo jeito que existem pastores que agem errado, tem também ovelhas que agem errado. Pessoas que fazem outras se desviarem, pessoas que fingem servir ao Senhor, mas que na verdade servem o inimigo. Se afaste delas, elas serão julgadas pelo Senhor. Cuidado com os motins. Cuidado com as ovelhas mal intencionadas que usam o erro do pastor para levar as inexperientes para longe do Senhor. Busque a Cristo, peça para Ele te revelar quem está certo e quem está errado. Vocês me procurarão e me acharão se me procurarem de todo o coração. Independentemente do seu tempo servindo ao Senhor, se você buscá-lo, Ele vai te responder. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens para que possam com segurança viver no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuva de bênçãos. As árvores do campo produzirão o seu fruto e a terra produzirá a sua safra. O povo estará seguro na terra. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e livrá-los das mãos daqueles que os escravizaram. Eles não serão mais saqueados pelas nações, nem os animais selvagens os devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e eles não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então eles saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com eles, e que eles, a nação de Israel, são meu povo. Palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Palavra do soberano Senhor. Jesus não nos abandona, Jesus não nos deixa feridos pelo caminho, Jesus cuida de nós. Lembre-se que nem todos os pastores são iguais, assim como tem médicos ruins e bons, advogados ruins e bons, assim tem pastores ruins e bons. Com certeza o número de pastores comprometidos com o Senhor é infinitamente maior do que os ruins, do que os lobos, do que os falsos profetas. Não desista de Jesus por conta disso. Tudo que o diabo quer é isso, que você desista. O que ele mais faz é atacar as pessoas que estão começando no evangelho, as pessoas que estão enfraquecidas por algum motivo, as pessoas que não vigiaram. Ele vai atacar aqueles que estão fracos na fé, aqueles que são vulneráveis, porque aí ele pode conseguir desviá-las do caminho do Senhor. Aguenta firme, busque o Senhor. Vale a pena estar nos caminhos do Senhor. Vale muito mais a pena. Tempos de bênçãos virão. Tempos de sossego virão. Tempos de paz virão. Simplesmente não desista. O Senhor vai colocar o pastor certo no seu caminho para verdadeiramente te pastorear. Mas por melhor que ele seja, não dependa espiritualmente dele. Não coloque sua total confiança nele. Cheque na Bíblia se o que ele prega está correto ou não. E lembre-se, por melhor que ele seja, ele é humano. E pode, assim como eu e você, cair, errar.
Se isso infelizmente acontecer, a sua fé não será enfraquecida. Se você colocar a sua fé somente em Jesus, o único que é perfeito e 100% confiável. E quantas pessoas que tentam te tirar dos caminhos de Cristo, essas o Senhor tirará do seu caminho. Por mais ferida que você esteja, deixa Jesus cuidar de você. Deixa Ele colocar remédio na sua ferida. Pode até doer um pouco, ou pode até doer muito, mas é para que ela cicatrize. Confia no amor de Jesus. Ele morreu por você, pelos seus pecados. Ele nunca vai te fazer mal. Nesse mundo conturbado, cheio de problemas, cheio de aflições, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas a Bíblia também diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. E é nele, nesse vencedor do mundo, que nós devemos nos apegar. Só Ele, se estar com Ele. Temos vários problemas, temos aflições, mas imagine enfrentar isso sem Ele. Não contamine seu coração, perdoe. Perdoar é a nossa obrigação como seguidores de Cristo. Só seremos perdoados se também perdoarmos. Isso está na oração do Pai Nosso. Perdoe seu pastor e quem mais te fez mal. É Jesus quem vai julgá-los. É Ele quem vai fazer justiça, a justiça dele. Que o Senhor nos ajude a não olhar para o ser humano e não colocar a nossa fé no ser humano, a não depender espiritualmente de ser humano, independente de quem seja, do renome que tenha. Que Ele nos ajude a estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo para não sermos enganados por ninguém. Que Ele coloque no nosso coração um desejo genuíno de ouvir a voz dEle e de obedecê-la. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.